Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual notícia, né? Vamos ao slide e depois vamos ao livro didático de vocês, certo? Me acompanhem, galerinha, por favor. Prontinho. Gênero textual notícia, né? Vamos lá, gente. A notícia, ela é um gênero textual do ramo jornalístico, está bastante presente no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, certo, galerinha? Pois, para encontrá-lo, basta folhearmos algumas páginas do jornal, nos conectarmos à internet ou até mesmo ligarmos à televisão em um determinado momento, né? Cada gênero possui um objetivo e, ao estabelecer a comunicação entre interlocutores, pessoas envolvidas na fala e na escrita, né? E o referente a esta modalidade é a informação sobre os acontecimentos ligados à sociedade em geral, ou seja, o objetivo da notícia é estabelecer comunicação, né, entre os interlocutores, pessoas que falam e as pessoas que falam, as pessoas que estão escrevendo, né? E outra coisa é passar os acontecimentos, no caso, para a sociedade em geral, por meio dos meios de comunicação que nós vamos ver já já, certo? Um detalhe de extrema importância que devemos estar atentos é sobre o tipo de linguagem estabelecida, ou seja, identificarmos se ela é formal ou informal. Formal, aquela linguagem mais culta, mais rebuscada, né, que a gente não usa no nosso dia a dia, junto com as pessoas que nós temos intimidade. Essa linguagem ela é usada em documento, ela é usada no tribunal, ela é usada entre patrão e empregado, aquelas pessoas que a gente que não tem muita intimidade. Já a linguagem informal, né, a linguagem coloquial, sim, é a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, com as pessoas que nós temos intimidade. Então, o que acontece? A gente precisa identificar se a linguagem da notícia que está sendo passada ela é formal ou informal e se a participação, né, da pessoa que escreve ou fala no sentido de emitir alguma opinião, entre outros aspectos, certo? Trata-se, portanto, no caso, né, a notícia, trata-se, portanto, de um texto informativo do gênero, do ramo jornalístico, sobre um tema atual ou algum acontecimento real veiculado pelos principais meios de comunicação, que são jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, entre outros, não é isso? Por isso que a gente falou lá no início, né, de folhearmos algumas páginas de jornal, ligarmos à televisão em um determinado momento, nos conectarmos à internet, porque justamente são os meios de comunicação que essas notícias elas são divulgadas, né, nos meios de comunicação do ramo jornalístico, não é isso? Vamos à próxima página do slide. Vamos agora falar sobre as partes do gênero notícia, certo, gente? A manchete ou o título principal é aquela parte da notícia que mais tem destaque. A maior parte das vezes a letra vem em negrito e uma fonte, no caso, um tamanho maior do que o restante da matéria, certo? Ele costuma ser composto de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal que será tratado em seguida. O título auxiliar, né, gente? O título auxiliar, ou subtítulo. Sua função é complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais, né? Ele vem logo abaixo do título, ok? O lead, né? Lead porque ela é uma palavra inglesa, certo, gente? Esse termo deriva de uma palavra inglesa que é lead, né? Bem assim a gente pronuncia aqui, lead, certo? E não lead, é lead, ok? Nessa parte, precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder as seguintes perguntas. Onde aconteceu o fato? Com quem aconteceu o fato? O que aconteceu de fato? Quando? Como? Por quê? E qual foi o assunto, né? Sobre qual aquela coisa, né, que aconteceu. Qual foi o assunto da coisa que aconteceu, hein, gente? Corpo da notícia, né? Corpo da notícia é aquela maior parte da notícia, né? Nela há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor, né? Na introdução da notícia, gente, na parte inicial da notícia estão a manchete, né? E o título auxiliar. No desenvolvimento da notícia estão o lead e o corpo da notícia, né? Que é a parte onde vem a notícia propriamente dita, certo? Vamos para a próxima.
que vai nos levar ao livro didático, página 137, 138, 139, que é o texto, e a atividade das páginas 139 e 140. E vamos lá comigo, né, galerinha? Vamos interromper aqui o compartilhamento do slide e vamos ao nosso livro didático. Preparados? Página 137, vamos lá. Texto 1, notícia. Você já participou de grandes eventos como jogos de futebol, shows e festividades em sua cidade? Claro, né? Já tomou conhecimento desses eventos por divulgação na TV ou na internet? E aí, gente? Já tomaram conhecimento? Vocês já abriram ali o celular, o computador e viram a notícia do evento na cidade de vocês? 2. Como as pessoas costumam se comportar nesses eventos? Onde elas geralmente descartam o lixo que produzem? Essa é a pior parte, né, gente? Onde descartar o lixo produzido pelos eventos, né? 3. Como esses locais costumam ficar ao término desse evento? E nada legal, né? Vocês sabem que as pessoas não têm o hábito de jogar as coisas no lixo, então estão ali bebendo, jogam a latinha no chão, estão ali comendo, jogam papel no chão, né? Se as pessoas tivessem o hábito da limpeza, o hábito de jogar as coisas onde devem ser jogadas, no lixo, as coisas seriam diferentes, não é isso, gente? Você lerá a seguir uma notícia sobre uma ação responsável e sustentável promovida por senegaleses e japoneses durante a Copa do Mundo de Futebol na Rússia de 2018. Vejam a educação dessas pessoas, viu, gente? Torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar o estádio após os jogos. Estamos na página 138, certo, galerinha? Os torcedores do Senegal comemoravam a vitória de sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, como um exemplo de boas maneiras. Minutos após o fim da partida do Senegal contra a Polônia, que terminou 2-1 para os senegaleses, nesta terça-feira, 19, eles começaram a recolher todo o lixo deixado nas arquibancadas do estádio Spartak, em Moscou. Aí vocês veem, né, essas fotonotícias aqui, ó, a torcida do Senegal virou notícia no Mundo Olímpico, bancada do estádio em Moscou após vitória contra a Polônia na Copa da Rússia em 2018. Vocês veem aqui eles primeiro comemorando, depois eles fazendo a limpeza, no caso, nas arquibancadas, né, gente? Vejam a cultura desse povo como é mais evoluída, né? Eles jogam o lixo no lixo, onde realmente tem que ser jogado. Vamos continuar aqui o texto. A faxina após o jogo também foi destaque na Arena Mordóvia, na cidade de Saransk. Por lá, os japoneses repetiram as cenas vistas na Copa do Mundo de 2014 no Brasil e na Olimpíada do Rio em 2016, entre outros grandes eventos. Após a seleção japonesa conseguir a sua primeira vitória em cima da seleção sul-americana, batendo a Colômbia por 2-1, os torcedores do país começaram a limpar tudo. Equipamentos com grandes sacos de lixo que levaram para o estádio, eles caminharam, ou equipados com grandes sacos de lixo que eles levaram para o estádio, eles caminharam pela arquibancada recolhendo todo o lixo que encontraram. Não é apenas parte da cultura do futebol, mas parte da cultura japonesa, disse o jornalista esportivo Scott McIntyre, sei lá, alguma coisa assim, a BBC. Ele está na Rússia acompanhando a equipe japonesa e não ficou surpreso com a atitude dos torcedores. Você costuma ouvir as pessoas dizerem que o futebol é reflexo da cultura. Um aspecto importante da sociedade japonesa é garantir que tudo esteja absolutamente limpo e isso acontece em todos os eventos esportivos. Um hábito construído desde a infância. Essa organização dos japoneses para deixar tudo limpo nas arenas esportivas surpreende muitos estrangeiros. Alguns podem deixar uma garrafa em algum tipo de pacote de alimento no chão e, em seguida, são surpreendidos por um tapinha nas costas pelos japoneses, indicando que eles devem limpar ou levar para casa o lixo, mas não podem deixar por lá, diz McIntyre, alguma coisa assim, jornalista. Página 139. Esse é um hábito que os japoneses adquirem desde a infância. Limpar o local após as partidas de futebol é uma extensão dos comportamentos básicos ensinados na escola, onde as crianças limpam as salas de aula e os corredores da escola, explica Scott North, professor de Sociologia da Universidade de Osaka. Com lembretes constantes durante toda a infância, esses comportamentos se tornam hábitos se tornam hábitos para grande parte da população. Além de aumentar a conscientização sobre a necessidade de limpeza e reciclagem,
e reciclagem, no caso, né? A limpeza em eventos como Copa do Mundo é uma forma de os fãs japoneses demonstrarem orgulho do seu estilo de vida e compartilharem com a gente. Explica Norte. Que é melhor lugar para falar sobre necessidade de cuidar do planeta com responsabilidade do que Copa do Mundo? Isso não significa que haja mais ou menos paixão, né? Insiste McIntyre. É simplesmente que a paixão não escapa à negligência das regras básicas de comportamento, sem falar da violência. Eu sei que isso pode soar superficial e chato, mas essa é a realidade de um país que é construído em cima do respeito e da educação. E isso simplesmente se estende a fazer coisas respeitosas no futebol. Fala, acho maravilhoso que a Copa do Mundo traga tantas nações e pessoas para aprender e trocar esse tipo de cultura. Essa é a beleza do futebol. BBC News Brasil, torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar o estádio, isso quer dizer estádio hoje, não sei por quê, o estádio após os jogos, né? Bom, agora vamos à nossa atividade, né? Página 139, 140, por dentro do texto, vamos juntos, galerinha, por dentro do texto, logo abaixo do texto, né? Primeira questão, que fato originou essa notícia? Gente, de que é que nós estamos falando aqui? Né? O que é que o texto está falando? Qual foi o fato que originou a notícia? 2. Em sua opinião, por que a ação dos torcedores japoneses e senegaleses impressionou tanto as pessoas a ponto de virar notícia mundial? Por que será que causa estranheza, né, gente, a questão dos senegaleses e os japoneses limparem as arquibancadas, né, limparem aquele lugar que eles mesmos sujaram, hein? Em sua opinião, por que a ação deles, né, impressionou tanto as pessoas a ponto de virar notícia mundial? Ponham aí, certo? 3. Na notícia é possível observar o relato dos fatos e a apresentação de opiniões de pessoas consultadas pelo jornalista. Releia os trechos a seguir, transcreva-os e marque F para fato e O para opinião, né, gente? Fato é aquilo que a gente não pode mudar. E a opinião, sim, né? A opinião é uma coisa que muda a qualquer hora, certo? Letra A. Acho maravilhoso que a Copa do Mundo traga tantas nações e pessoas para aprender a trocar esse tipo de cultura. Essa é a beleza do futebol. Isso é fato ou é opinião, gente? Marquem aí O ou F na letra A. Letra B. Após a seleção japonesa conseguir sua primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana, batendo 2-1, os torcedores do país começaram a limpar tudo. E aí, fato ou opinião? C. Que melhor lugar para falar sobre a necessidade de cuidar do planeta com responsabilidade do que a Copa do Mundo? Fato ou opinião, gente? D. Limpar o local após as partidas de futebol é uma extensão do comportamento básico ensinado na escola, onde as crianças limpam as salas de aula e os corredores da escola. Fato ou opinião? Marquem aí também. Letra E. Minutos após o fim da partida do Senegal contra a Polônia, que terminou em 2-1 para os senegaleses, nesta terça 19, eles começaram a recolher todo o lixo deixado nas arquibancadas do estádio Spartak, em Moscou. 4. Releia os trechos a seguir. Os torcedores do Senegal comemoravam a vitória de sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, como um exemplo de boas maneiras. Essa organização dos japoneses para deixar tudo limpo nas arenas esportivas surpreende muitos estrangeiros. Esse é um hábito que os japoneses adquirem desde a infância. Nos trechos é possível verificar que são atribuídas justificativas diferentes para as ações dos torcedores senegaleses e japoneses. Responda. Letra A. Qual é a justificativa atribuída à ação dos senegaleses? Letra B. Qual é a justificativa atribuída à ação dos japoneses? C. Relacionando esses dois trechos ao conjunto da notícia, o autor do texto dá mais destaque à cultura aos valores ou à cultura, aos valores e aos hábitos japoneses ou senegaleses. Como? Ele quer saber se no texto que está mais destacado é a cultura dos japoneses ou dos senegaleses. E aí você vai dizer como, né? Você vai justificar como é que está destacado isso no texto. D. O que as diferentes justificativas e os destaques determinados o que as diferentes justificativas e o destaque a determinado povo podem revelar sobre a opinião ou parcialidade sobre a parcialidade do jornalista no relato dos fatos. Respondam aí.
5. Além do hábito da limpeza dos japoneses, quais valores dessa cultura são destacados pelo jornalista esportivo Scott McIntyre em seu depoimento à notícia? Hein, gente? Qual é? Vejam aí o que é que destaca mais, né? Além do comportamento de limpar aquele lugar que eles mesmos sujaram. Vejam aí e ponham aqui, né? Quinta questão. Sexta questão. Releia o trecho a seguir. Essa organização dos japoneses para deixar tudo limpo nas arenas esportivas surpreende muitos estrangeiros. Alguns podem deixar a garrafa ou algum tipo de pacote de alimento no chão e, em seguida, são surpreendidos por um tapinha nas costas pelos japoneses, indicando que eles devem limpar ou levar para casa o lixo, mas não podem deixar por lá, diz McIntyre. Letra A. O que você acha da atitude dos japoneses em relação às pessoas que não recolhem o próprio lixo? E aí, gente, o que é que vocês acham desse tipo de atitude? Ponham aí, certo, com as palavrinhas de vocês. B. Com a reprodução da fala do jornalista destacada, ou como a reprodução do jornalista destacada no texto? Que expressão indica a fala da pessoa entrevistada? E aí, gente, como é que é reproduzida no texto a fala de uma pessoa? Hein? Vocês lembram desse detalhe, né? Para que a gente usa as aspas? Vocês lembram disso? Pronto. Aí vocês vão aí no texto e veem direitinho e respondem essa questão, certo? E nós vamos ficando por aqui, galerinha. Lembrando que é preciso que vocês vão lá no canal da Secretaria de Educação, né? Curtam o canal, curtam o vídeo e comentem para que a gente possa saber como é que nós estamos indo, se a aula tá boa, se a aula precisa melhorar. Certo, galerinha? Vocês são o nosso termômetro, por isso é necessário que vocês façam isso. Se vocês não souberem, peça a ajuda de alguém que saiba, ok? E também, né, continuar usando máscara. Não pode esquecer, continuar usando máscara e álcool 70 para higienizar as mãos. Ok, galerinha? E vamos ficando por aqui, nossa despedida virtual, não é isso? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.